Alô, gente boa de todo o Brasil e de todo o mundo. Começa mais um programa Minha Família é Assim. Muito obrigado pela sua audiência. Todo domingo, depois do texto, ali pelas 7 horas, passa um pouquinho, depende da programação. Estamos aqui com o nosso programa Minha Família é Assim. Graças a Deus, muita audiência, muita gente que nos assiste. Esses dias fizemos um programa sobre a Associação Nacional de Guadalupe, que faz um trabalho com mães, né, que grávidas, que às vezes em risco, né? E depois do programa tiveram muita ajuda. Tem uma escola também lá no Rio de Janeiro, Itaboraí, né? Que precisava de alimentos, veio no programa. Então a resposta vem logo, graças a Deus, muita audiência. A gente agradece muito, mas diz o ditado, antes só que mal acompanhado. Opa. Mas eu estou sendo muito bem acompanhado. Acho Ela bom. está hoje de verde, olha, os olhos verdes é salto, hein? Está muito bonito, né, Jo? Muito obrigada, eu gosto de verde. Gosto Isso de verde. mesmo. Mas que alegria estar chegando aí na sua casa. Hoje um programa, assim, diferente, viu, gente? Olha só, unidos em um único propósito, salvar almas. Você vai ver quem vai estar conosco. São 3. Você daqui a pouco vai acompanhar, né? Mas tem uma frase aqui bem bonita. Olha só, uma frase do Padre Jonas. O sacerdote é o amor do coração de Jesus. Olha que lindo. Repetir, né? O sacerdote é o amor do coração de Jesus. Frase muito linda do nosso querido Padre Jonas Habib. Olha, um programa inédito. Acho que, eu nunca vi um para programa os anjos desse, estão bem. triunfantes hoje no céu, está aqui. Que nós conseguimos reunir os 3 párocos de Cachoeira Paulista. Sim. Começar pelo mais jovem, que eu conheci já. Meu Deus, quanto tempo faz, padre? 40 anos? 41. 41 anos, né? Deus, Monsenhor. Foi diácono lá em Piquete, conheci a Dona Rosa Xeroz, cantava nas missas e também ficava coladinho no padre, ficava mais com o padre que com a gente em casa, né? O padre. Querido Padre Luiz Carlos está conosco aqui. Padre Luiz Carlos, o senhor é nascido aonde? É de onde? Eu sou de Bananal, mas cheguei em Cachoeira Paulista com 3 anos de idade e estou aqui até hoje, agora como pároco. E a sua paróquia, Cachoeira? Atualmente, paróquia de Santo Antônio, lá Ah. na portinha da Canção Nova. Tá aí, aparecendo essa foto da paróquia Santo Antônio, a subida para a Canção Nova, que ela fica bem no alto, uma vista muito bonita, paróquia muito amada. E temos também um outro sacerdote conosco. Isso mesmo, quem está conosco também é o Padre Thales Maciel. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Que bom, o senhor já esteve conosco perto da Semana Santa, né? E, Padre, o senhor é natural de onde? Eu sou de Cruzeiro, né? Meus familiares são de Minas Gerais, desceram ali para Cruzeiro, nasci em Cruzeiro e atualmente estou em Cachoeira Paulista, na paróquia de São Sebastião. Olha só, Santo Antônio, São Sebastião A paróquia, e o nosso paróquia parente. São Sebastião é no centro de Cachoeira Paulista, na praça ali, né? Quando você vem, uma paróquia também muito importante para a cidade, muito tradicional. E temos aqui, né, o outro pároco Cachoeira Paulista, que Cachoeira também tem uma paróquia Nossa Senhora Aparecida. Padre Rafael, tudo bem, Padre Rafael? Tudo bem, diácono, Márcia, né, os colegas, padres, uma benção estar aqui. Eu sou natural de Lorena, vou me adiantando, me apresentando, natural de Lorena, e estou aqui em Cachoeira como pároco há 6 meses, 6, 7 meses. Bem pouquinho, né, Padre? O E Padre nós é quase temos nosso... uma afinidade. quase nosso parente, né, Padre? Exato. A minha irmã, a Júlia, ela é casada com o filho da Márcia e do Nelsinho, Gabriel Correia. Então, e aí tem os 2 frutos, né? O Pedro e o Miguel. Esse dia estava na missa, eu como diácono e o padre, e ele ficava olhando para os dois, os tios, né? Os tios, o tio padre e o vô diácono ali no altar, e ele ficava olhando, eles queriam entender, né? Mas, Padre Luiz Carlos, o seu lema sacerdotal? Como são belos pés do mensageiro que anuncia a paz. Olha só. Baseado em Isaías. Isaías. Aliás, essa música o Padre Jonas lançou o Brasil inteiro com as 2 estrofes, né? Como são belos, né, Padre? Foi exatamente por isso que eu escolhi como tema. Quando ele me apresentou, você sabe que eu tive muita intimidade com o Monsenhor.
desde o tempo do seminário. Ele, pregando para nós no 4º ano de teologia, ele cantou. E eu escolhi, então, como o lema da minha ordenação. Isso está na minha vida inteira. Que legal, porque essa música é uma versão americana, só as 2 estrofes. Foi a Marion Camargo que gravou, a filha da mulher que cantou aquela "Se ouvires a voz do vento", olha a história, né? Nossa Senhora. Isso gravou em 83, no LP Anuncia-me. O ano que eu fui ordenado padre. Olha, tá vendo? Olha, tá vendo? né? Quanta história. Padre Itália, o seu lema sacerdotal? Meu lema é gastarei e me desgastarei inteiramente por vós, tirado da carta de São Paulo aos Coríntios. Olha só, você experimenta no dia a dia isso, né, padre? Exatamente. A primeira vez que eu tive contato com este lema foi através de um cardeal que eu admirava muito e continuo admirando, o cardeal Dom Eugênio Salles. Sim, Foi arcebispo do Rio de Janeiro. muito querido. Depois, quando li o trechinho mais completo, né, na carta de São Paulo, aquilo me impactou bastante e meio que resume o meu ideal de vida, né? Gastar-me e desgastar-me pelo reino de Deus, pelas pessoas também que são confiadas ao meu ministério. Padre Rafael, você podia falar para o seu lema e explicar o que é esse lema que o sacerdote escolhe quando vai ser ordenado? O lema é uma espécie de diretriz do ministério. Escolhe uma palavra, né, um versículo, que vai direcionar a sua caminhada. E voltar ao lema é sempre como a gente voltar ao primeiro amor, ao chamado, ao sim da igreja, à nossa vocação. Então, o presbítero ele sempre retorna, né, ou o episcopo, quem quer que seja, né, na hierarquia da igreja, ele sempre retorna ao lema para poder beber do frescor do chamado. E o seu lema? O meu é do Evangelho de Lucas, né? Os discípulos de Emaús que encontram o ressuscitado, e aquele trechinho: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. Nasceu de um retiro, e eu sempre acreditei muito no poder da palavra, e Cristo é a palavra do Pai. Então, esse arder o coração é a força que a palavra tem de tocar, de converter. Olha que Padre, legal. e o diácono tem um lema, o padre tem outro, o bispo tem outro, ou eles escolhem para a vida inteira? Eles podem ter um único lema, ou então podem modificar, né? Eu, como diácono, tinha um lema do Evangelho de João, né? Como padre, aí eu tenho um lema que norteia meu ministério. Entendi. Então, pode E o haver bispo uma pode variação, pode. O Papa também tem o seu lema. Olha Que só, legal. que interessante. Riqueza, né? Eu ia fazer um teste da audiência do nosso programa. Antigamente, no tempo da rádio, para o cara lembrar bem, a gente não tinha internet, né? Você falava assim, ó, quem mandar uma carta aqui para a rádio vai ganhar uma oração de São Benedito. Aí, pelo tanto de carta que chegava, a gente media a audiência. Então, você pergunta, coitado dos padres, pergunta para o seu padre qual é o lema do seu pároco. Vamos ver se tem bacana. audiência no programa? Vai no seu padre, qual é o seu lema sacerdotal, né? Quantas pessoas perguntaram para o padre, vamos medir a audiência com nossos padres aí, é muito importante isso. Padre Luiz Carlos, como é que nasceu esse desejo, vou ser sacerdote, vou deixar minha casa, quantos irmãos são, padre, você tem? Minha casa somos em 4. 4 irmãos. 4. Quando veio aquele no seu coração, aquele desejo, eu vou ser sacerdote. Como é que nasceu o seu chamado vocacional, padre, para o sacerdócio? Alcinho nasce no movimento de juventude, tinha 15, 16 anos, né? Fiz o primeiro encontro vocacional lá em Aparecida ainda, né? Hoje é uma pousada, mas foi até o seminário onde me formei durante a minha vida, que é o Bom Jesus, e ali nós criamos um grupo de jovens em Cachoeira Paulista, e ali foi a abertura para o caminho vocacional. Logo a seguir chegou aqui uma congregação religiosa para ajudar na paróquia, né, que era o Joseleitos de Cristo, e eles completaram 25 anos de fundação, e o irmão daquela época que estava aqui, depois se tornou o padre da diocese, o João Benevides, fundador do Lar das Crianças, onde eu estive também presente naquela fundação, desde o início. Ele convidou esses jovens para ir na Bahia conhecer a congregação, lá em Tucano. E ali
eu me apaixonei e vim com esse desejo, né? Aí eu terminei meus estudos, eu me formei naquele tempo do magistério, 4º ano normal, como se dizia, e fui fazer a experiência com eles durante 1 ano, né, lá na Bahia. E ali que foi a abertura da minha vocação, depois não me adaptei à estrutura, voltei ainda no tempo de Dom Antônio Miranda. Eu estava envolvido nos Maranatás da vida, era o início dos Maranatás, ali eu participava muito, formamos uma pequena comunidade em Cachoeira Paulista, né, com os jovens, né, denominada Somos Um, que se instalou ali na igreja onde eu sou pároco, com Santo Antônio, éramos apenas uma paróquia em Cachoeira, e ali então eu comecei meus estudos de filosofia em Lorena, na Unisal, né, não ainda dentro da estrutura do seminário, fiz a filosofia, e depois da saída de Dom Antônio, com Dom João Hipólito, numa crisma da paróquia, onde os jovens crismandos estavam ali, conversei com o Dom João e fui para o Seminário Bom Jesus fazer o meu curso de teologia. Então, minha vocação é essa, é uma vocação nascida, né, dentro de movimento de juventude, né? É o Maranatá, que ficou muito forte na minha vida, né? E daí também surge toda a estrutura da Canção Nova ali, desde o seu início. Quanto Nossa, tempo de muito sacerdócio? junto. Completando 41 anos de sacerdócio. Ó, Que beleza. que legal, né? Conheço o Padre Oscar há tanto tempo, né? E não sabia que tinha sido passado pelos dois eleitos. O Padre João Benevides é um homem muito, padre dos pobres, que fez muito bem na nossa região. Vale a pena até fazer um programa sobre ele, né, padre? Um homem muito santo. Sim, por isso eu conheci pessoalmente Santa Dulce dos Pobres, por intermédio dele, porque ele fazia um trabalho social e eu me envolvi como jovem, não tinha ainda questões vocacionais na minha vida. Fui com ele na Bahia para conhecer a chamada Irmã Dulce, com o trabalho que social legal. dela lá. Tá vendo? Conta história, Que gente. legal, quanta história. Mas e o Padre Thales, a sua vocação, como é que surgiu? O senhor é de Cruzeiro, né? Exatamente. A minha vocação, eu vejo assim, tem uma raiz remota e uma raiz também mais próxima, assim. Remota é a formação que a gente tem na família da gente, né? Então, assim, num contexto familiar cristão católico, recebi ali os rudimentos da fé, né, através da minha mãe, do meu pai, depois a catequese desde pequeno. Certamente a sementinha que é semeada, ela vai germinando, né? Como na parábola, Amém. né? A É um gente- alívio para as mães ouvir isso. Quem semeou, quem colaborou para semear, pode descansar em paz, né? Pode dormir, que o reino vai crescendo no interior da Amém. pessoa, né? Deus, outro dia, estava falando com uma mãe também bastante assim, aflita por conta de seu filho, né? Me lembrava de uma expressão que eu ouvi de um padre, bastante curiosa. O padre dizia assim: Deus é o divino aproveitador, né? No bom sentido. Ele aproveita de qualquer brecha, qualquer oportunidade que tiver para acessar o coração da pessoa, né? Então, nesse sentido, eu vejo que aquelas sementes que foram sendo semeadas na infância eclodiram de alguma maneira quando eu tinha 15 anos de idade. Eu, até os 15 anos de idade, era um católico mediano também. Assim, ia à missa aos domingos, mas assim, com a mãe insistindo bastante, etc. Gostava muito de estar com os amigos, sair final de semana, etc. Mas num dia, numa Eucaristia, dia 3 de agosto de 2008, me recordo bem, porque era o primeiro domingo do mês de agosto, é o mês vocacional, e ali se rezava pelas orações, pelas vocações sacerdotais. Eu fui à missa, não sabia desse contexto, e chegando lá, me deparei com alguns cartazes na igreja, assim, escritos assim: jovem, Deus te chama, algumas coisas do gênero. Aquilo li, mas continuei meu caminho, chegando bem em cima da hora de começar a missa, sentei nos degraus de um altar que tem na Imaculada Conceição em Cruzeiro, do Sagrado Coração de Jesus. Fiquei sentadinho ali no degrau e naquela Eucaristia 2 coisas me impactaram bastante. Em primeiro lugar foi a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, que foi lida naquela oportunidade. Quem nos separará do amor de Cristo? E aquela leitura ela penetrou no meu interior de uma maneira diferente. Depois, obviamente, a pregação do padre, o padre Fernando era o pároco à época
lá na Imaculada. E na Ação de Graças, a música Caminhada, né? Alguém chama, ele te ama e te quer feliz, etc. E aí eu fiquei muito mexido. E dali em diante eu tive uma convicção profunda no meu coração: vou ser padre. E de 2008, com 15 anos, eu fui ingressar no seminário com 18 anos, em Lorena. Nesse percurso de 2008 até 2011, eu procurei me inserir na comunidade, ser acólito, participar de um grupo de jovens e aprendendo mais profundamente as coisas da igreja, as coisas da nossa religião e da nossa fé. Depois, no seminário, foi um tempo de aprofundamento, um tempo muito bonito de aprofundamento. Oh, que Olha que linda lindo, história, né, gente? né? A história dos nossos padres do Cachoeira Paulista. O padre Luiz Carlos, paróquia Santo Antônio, o padre Tara São Sebastião e o padre Rafael, que vai agora para o segundo bloco, contando como é que nasceu a sua vocação. E você? Vai ser o quê quando você crescer? Salsicha? Pensa aí. Aqui Deus está te chamando, não? Você tem um chamado, ouvindo a história dos sacerdotes? A messe é grande, os operários são poucos. Deus te abençoe, que você possa responder com generosidade. Qual é o seu chamado? Que bom, estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje é um programa especial, 3 sacerdotes conosco aqui das paróquias aqui de Cachoeira Paulista, né? Estamos com o padre Rafael, com o padre Thales e com o Monsenhor José Carlos. Opa! Luiz Carlos. Falei uma coisa, pensei outra. Pensei uma coisa, falei outra. Monsenhor Luiz Carlos. E o tema do nosso programa é Unidos em um Único Propósito. Qual que é o nosso propósito? Salvar almas, que é o que a gente precisa fazer aqui em Cachoeira Paulista e em todas as cidades, né? Em todos os lugares é a importância a união dos sacerdotes para a gente poder salvar cada vez mais essa população que precisa de Deus. Precisamos muito de Deus. E para que tudo isso aconteça, para que esses programas vão ao ar, para que esse exatamente vá ao ar, a gente precisa de você. Precisa da sua ajuda, porque você mais do que ninguém, que você que acompanha a Canção Nova, ou você que chegou agora, ligou pela primeira vez à TV Canção Nova, nós sobrevivemos da ajuda de pessoas que fazem parte do clube da evangelização. Então, são sócios, benfeitores que nos ajudam e a forma mais fácil de ajudar a Canção Nova, sabe qual que é? O Pix. Hoje tudo é Pix, né? Até na barraquinha lá da feira dá para passar Pix, você sabia? Então, a Canção Nova também pode ter a sua ajuda nesse sentido. Qual que é a nossa chave? pix.doação@cançãonova.com é o nosso e-mail. pix.doação@cançãonova.com é a nossa chave Pix. Você presta atenção se o beneficiário ali sai Rádio Canção Nova e você nos ajuda a manter essa evangelização e a continuar a salvar almas, como é o tema aqui do nosso programa no domingo de hoje. Mas nós temos sempre as frases do Padre Jonas. Frase do Padre Jonas. O sacerdócio não é para si, é para o outro. Eu tenho que fazer uma caixinha com as frases do Padre Jonas. É verdade, né? Esse é um trecho de palestra que ele deu, que o nosso diretor vai pegando lá. O sacerdócio não é para si, é para o outro. E lembrando, falando de Padre Jonas, que ele ensinou uma escola de partilha. Verdade. Tem uma vinheta que o Padre Jonas fazia, que falava muito também do dízimo, que as paróquias também sobrevivem do dízimo, né? E fazem também o seu trabalho com o dízimo. Então é muito importante você também ajudar na paróquia, não é? Como aqui em Cachoeira Paulista nós temos a Igreja de Santo Antônio, que é uma igreja tradicional de Cachoeira Paulista, onde estava o Padre Luiz Carlos. Agora, há pouco tempo, né, tá pintando lá aquela parte da Nossa Senhora de Fátima. Ficou tão bonito, branquinho, né, Padre? Aquele é bem antigo, né, aquela área ali, né? Tanto quanto a igreja, ou será? Não, a igreja é de 1836. Meu Deus. Foi uma necessidade agora da gente fazer pesquisa histórica lá no Arquivo Metropolitano, por causa de questões bancárias, e nós descobrimos 16 de agosto de 1836 a fundação da primeira igreja em Cachoeira Paulista. E a pracinha de Nossa Senhora de Fátima, que é na frente da igreja, é de 1960. Ela marca o histórico da passagem de Nossa Senhora de Fátima pelo Brasil. E eu recordo isso porque meu irmão nasceu nesse período que ela passava aqui na Diocese de Lorena, 1960. Olha só.
Mas nós ficamos aqui, os pais contaram a sua história, faltou o padre contar como é que foi aquela hora que chamou você para o sacerdócio. Como é que foi? Então, eu também nasci, cresci em uma família muito católica. Meus pais, eles frequentavam a igreja, participavam de grupos de oração da Renovação Carismática. Então, eu cresci nesse ambiente de missa, grupo de oração. Eu me recordo de quando eles vinham para a Canção Nova. À época não tinha esse centro de evangelização, tinha apenas o Rincão do Meu Senhor. Então, eles participavam de pregações ali. Eu era uma criança um pouquinho levada, viu, Nelson? Ó o Miguel aí, ó. Ó o Miguel. Então, eu lembro, assim, que entre a parte elevada do Rincão do Meu Senhor, palco, e o chão, tinha um tabladinho de madeira. E eu gostava de subir ali, descer. Aí eu vi o Padre Jonas, eu mexia assim, pequenininho. Minha mãe ficava desesperada. Alguém tira o Rafael dali, porque que vergonha, né? Pegar a criança correndo e subindo no palco. Então, cresci nesse ambiente. Eu brincava de ser padre, né? Coisa que é muito própria de vocação também, assim, algumas a gente encontra. Então, gostava de me vestir de padre, era o padre da festa junina da escola. E com o tempo fui amadurecendo e estudando, né, no ensino médio, a ideia ela foi assim esmorecendo em mim, até que um dia numa missa na paróquia Nossa Senhora Aparecida, na cidade industrial em Lorena, o padre Rodrigo era o pároco à época e aquilo me chamou a atenção, um padre jovem, uma paróquia recém-criada, e numa Eucaristia eu senti forte o chamado. Eu não sabia o que fazer. Eu pensei, eu vou lá procurar o padre ao final da missa e vou perguntar como que se faz para ser padre. Aí eu fui, abordei ele me contou da pastoral vocacional, dos encontros vocacionais e me encaminhou. Então a minha vocação ela nasce um pouquinho desse jeito. Olha que linda, bonito, né? É legal isso, né? Outros sacerdotes participam, né, da vocação, do chamado de cada um. Deus vai usando os seus instrumentos, né? Isso mesmo. E cada paróquia aqui em Cachoeira Paulista é dedicada a um santo e tem vamos dizer assim, um carisma, né? Padre Luiz Carlos, como que é lá na Santo Antônio? Eu acho que todas as paróquias de Cachoeira Paulista agem da mesma forma, que é evangelização. Já tive a oportunidade de passar 8 anos na paróquia onde está o Padre Tales hoje, que é São Sebastião, e ali eu tinha uma missão, né, até de fazer um resgate interior, porque é ali que eu me ordenei diácono e padre. Estou atualmente há 1 ano no Santo Antônio, e estou percebendo um outro estilo de evangelização. Porque lá nós não temos mais o paroquiano, nós temos o peregrino, que vem para a Canção Nova passar um final de semana, de todas as partes do Brasil e agora de outros países também. Isso influencia muito na fé. Porque cada um vem com sua característica, o seu modo de ser, mesmo se muitos participam de movimentos, né, ligados à renovação, mas vem com a cultura religiosa. Então nós temos agora um propósito de fazer a paróquia se tornar acolhedora. Ela tem que acolher o peregrino, que vem, às vezes ele está perdido na cidade, então nós fazemos um plantão agora, no final de semana, porque ele chega e não sabe para onde vai. Nem mesmo usando o Google, né, ou qualquer outro sistema de busca, ele se perde, ele não sabe para onde ele vai, às vezes não sabe onde está a pousada, aonde ele vai, aonde ele precisa ir usar uma farmácia, um supermercado, né? E que às vezes alguns vêm para acampar. Então a nossa paróquia hoje começou assim, e depois ela tem as suas periferias, né? Eu tenho periferias que marcam muito a paróquia, que são pessoas assim, muito simples, né? De um poder aquisitivo bem menor, né? E que a gente está procurando então agora construir novos núcleos de evangelização. Então se torna uma paróquia acolhedora e ao mesmo tempo uma paróquia
missionária, fazendo outras fontes. Ontem mesmo, né, celebramos na memória de Nossa Senhora de Fátima, o início de uma nova fonte, uma nova comunidade dedicada a ela, né, mais um novo espaço de evangelização, que é um bairro grande, que não era tão assistido assim, que nós chamamos aqui de Jardim da Fonte, né? Então ali a gente começou com visita casa a casa, missa nas ruas, né? E, então essas características a gente tem, né? Lá em torno da paróquia, mais a questão do peregrino que vem com as pousadas e os hotéis. E nas nossas periferias, a formação, né? Que bacana. Olha, Thales, especialmente na época da pandemia, a gente percebia que a própria São Sebastião ali, bem no centro da cidade, ficou lá o São Sebastião lá fora, o dia inteiro ali. E qual é, assim, o senhor sente o carisma, o chamado da paróquia São Sebastião, bem no centro de Cachoeira Paulista? Então, eu estou na paróquia há 1 ano e 4 meses. E a gente observa justamente algumas peculiaridades pela localização também da paróquia. Ela está um pouquinho mais afastada ali da sede, da chácara da Canção Nova, mas ela ali no centro acaba sendo um ponto de referência para os trabalhadores, inclusive para muitos membros da comunidade Canção Nova, que tem uma vila ali também que os membros moram, etc., e acabam frequentando também a nossa paróquia. As pessoas passam muito por ali, porque é banco, é comércio, restaurantes, etc. Então elas circulam muito no centro e sempre entram na igreja de São Sebastião. Ali o Santíssimo Sacramento fica exposto o dia todo, então elas fazem a sua adoração. Nós temos também uma percepção bastante assim interessante a respeito da realidade sacramental. As pessoas ali têm a oportunidade de missa diária, aquelas missas próprias do contexto urbano, não é? As pessoas precisam ir trabalhar, então uma missa que não pode ser muito longa, uma missa um pouquinho mais breve, feita direitinho, celebrada com piedade, mas um pouco mais rápida, para que as pessoas possam ir trabalhar. Então, 6h30 nós temos missa diariamente, e terminada a missa, a gente vê o povo, depois da exposição do Santíssimo, tudo ir para o seu trabalho, começar o dia antes com a bênção de Deus e com o alimento da Eucaristia e da Palavra do Senhor. Ao meio-dia também nós temos uma missa, e a gente observa que são as pessoas que saem no horário de almoço, né? Então elas saindo do horário de almoço, passam ali, participam da missa, 12h30 a missa acaba, elas vão, almoçam e retornam aos seus afazeres. Então acaba sendo assim um oásis dentro da agitação da cidade no dia a dia. Esta parte sacramental me parece ser bem importante da missão da nossa paróquia. Um outro fator que eu considero importante é a dimensão pastoral. Então, nós temos muitos agentes de pastoral, muitos grupos, movimentos que acontecem não só na matriz, mas nas comunidades que pertencem à nossa paróquia. Nossa paróquia tem 6 comunidades, além do Emaús. Uhum. Nós atendemos o Emaús também, que acolhe, né, moradores de rua, etc. Mas são 6 comunidades. Nós temos comunidades assim que estão em construção, são mais afastadas. Lá no CDHU, por exemplo, a comunidade Santa Rita, que foi inaugurada pelo Monsenhor Luiz Carlos, na época que era pároco aqui. Então, e a comunidade São José também. São 2 comunidades que estão em construção do templo, mas também em construção da comunidade enquanto vivência. Demandam bastante atenção de nossa parte, o acompanhamento, a formação, a identificação de lideranças, para que a comunidade possa acontecer pastoralmente. Então, eu vejo que a paróquia de São Sebastião, ela tem essa missão assim, bastante característica. Uma missão sacramental, de vivência sacramental intensa, diária, e também uma dimensão pastoral para conseguir atingir esses bairros que compõem a nossa paróquia. Porque às vezes fica a impressão que é só o centro, né? Mas a paróquia, na verdade, tem alguns bairros também que compõem o seu território. É isso mesmo. E Padre Rafael, lá como é que funciona lá? Porque agora o senhor falou que faz uns 6 meses que chegou, né? Mas como é que é a paróquia lá, Nossa Senhora Aparecida? Então, na verdade, eu mais fui acolhido, por enquanto, pela paróquia. Conhecendo a realidade. É uma paróquia de bairro, então a matriz está localizada num bairro que é o Parque Primavera, uma devoção forte à Nossa Senhora Aparecida.
um povo muito dedicado, trabalhador, né? Ali tem laços assim muito antigos entre as pessoas e eu tenho buscado assim com a comunidade multiplicar as pastorais na ação evangelizadora. Então nós sentíamos carência de algumas pastorais atuantes da paróquia. Então já criamos uma, estamos criando, que é a Pastoral da Escuta, agora estamos também constituindo a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Então, dessa maneira, a gente também vai multiplicando a ação evangelizadora da paróquia. É uma paróquia muito rural. Nós temos 6 comunidades rurais. Olha, a gente acha que são só essas matrizes, né? Exatamente. Então, a parte assim mais rural da cidade de Cachoeira, ela está lá na paróquia sendo atendida. Então, eu conto com o vigário, que é o Padre Zezinho, e nós atendemos essas comunidades e estamos tentando reavivá-las, né? Também estruturalmente, porque são capelas, existem capelas ali antigas e precisam de manutenção, cuidados, só que há o êxodo rural hoje. Então, muitas pessoas têm ainda algum parentesco, alguma família na zona rural, mas os jovens já vieram trabalhar na zona urbana, né? Na cidade. Então, é a gente poder atender, cuidar dessas capelas, da manutenção, evangelizar nesses ambientes. É uma paróquia assim, muito diversificada na sua geografia e o nosso objetivo um pouco é esse, revitalizá-la também com a ação pastoral evangelizadora. Muito legal. Você conhece as paróquias da Cachoeira Paulista? Uma boa dica para você quando vier a Cachoeira Paulista, conhecer as paróquias. E o Padre Luiz Carlos nos lembrou muito bem, que não veio aqui hoje, é lá o Padre Valdir, que é lá, falou do Joseleitos, aqui no bairro do Embaú, que pertence à Cachoeira Paulista, indo para Bela Piquete, a grande Piquete, né? Cidade enorme, minha cidade para Luiz Carlos, do coração também, né? Com seus 10 mil habitantes, uma estrada muito linda. Lá tem, inclusive, o corpo do Padre João Benevides, né? Que está lá, era um orfanato muito famoso, um orfanato muito, o Padre João Benevides trabalhou muito. Então temos os Padres Joseleitos também lá, que a gente vai trazer num próximo programa aqui para falar também desse trabalho, de tantos anos que eles estão ali, muitos anos que estão também aqui na paróquia. Então essas 4 paróquias da Cachoeira Paulista. Mas o tempo está voando, a gente vai para o nosso intervalo e voltamos já com esse programa maravilhoso hoje, com nossos 3 párocos que estão aqui hoje. O Monsenhor Luiz Carlos, Santo Antônio, o Padre Thales, São Sebastião, e o Padre Rafael, que é a paróquia mais nova, né? Nossa Senhora Aparecida. Mais nova de Cachoeira Paulista, que é lá na entrada da cidade de Nossa Senhora Aparecida. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso programa Minha Família é Assim, com muita alegria, hoje com os 3 sacerdotes das 4 paróquias de Cachoeira Paulista. Estou muito feliz de aceitar o nosso convite. Isso é muito bom. E você também conhecer um pouco da realidade de Cachoeira Paulista, que não é só a canção nova, né? Tem um povo em Cachoeira Paulista, uma história, como o padre falou, o Luiz Carlos falou, da igreja mais antiga, a paróquia mais antiga, 1836 já tinha Santo Antônio ali, que muitos devotos e muitas devotas, né? Eu já vi você rodando 13 vezes lá na Ai, meu Deus. Mas, gente, eu queria fazer uma pergunta, padre, porque o Padre Luiz Carlos está aqui. A pandemia, como é que foi? Porque eu vou adiantar aqui que o senhor morou com o Padre Thales num tempo que o Padre Luiz Carlos quase que esticou as canelas, gente. Meu Deus. Como é que foi, padre? O que o senhor viveu na pandemia? O Padre Luiz Carlos quase morreu mesmo, esteve muito mal. Né? Nós rezamos pelo bonito senhor, isso, rezamos muito pelo Padre Luiz Carlos e sabemos que o Padre Thales participou ao lado do Padre Luiz Carlos nesse tempo. O que ficou dessa pandemia, padre? As lições e também os desafios, o que vocês falam sobre a pandemia, como vocês viveram a pandemia, que está muito presente na alma nossa ainda. Então, Nelson, eu tenho 2 momentos até em público, quero agradecer que isso gerou entre nós um relacionamento que Deus conserva, porque Ele acompanhou todo o processo. Mas eu tenho 2 momentos. O primeiro foi que tinha tudo programado. E eu lembro que foi no dia 19 de março que eu estava celebrando a festa de São José, quando um diácono que trabalha na prefeitura de Lorena me chamou no canto do altar, falou: olha, acabei de receber um
um documento que o senhor tem que avisar que a partir de hoje a igreja está fechada. Já fazia, porque é março, 3 meses que a gente já estava ouvindo toda aquela questão mundial, o primeiro contato, né? A primeira pessoa que veio contaminada para o Brasil e tudo aquilo que nós vivemos, mas que não tinha atingido a estrutura religiosa da minha comunidade. Eu falei, e agora? No final da missa eu falei, olha gente, hoje é dia de São José, 19 de março, amanhã nós não teremos mais missa porque a igreja está fechada por decreto municipal. Tudo bem, no começo até eu descansei um pouquinho mais, eu falo, e foi tranquilo, não precisava acordar de manhã, não precisava celebrar, foi o mês de março tranquilo, mas aí veio o mês de abril, que foi a Semana Santa, aí já se tornou mais complicada ainda, e eu era sozinha ainda na paróquia, não tinha ninguém que me ajudava, ajudavam 4 diáconos permanentes, porque a paróquia onde eu estava é uma paróquia muito rica no ministério diaconal. A paróquia tem 4 diáconos permanentes, né? Um deles, um dos mais velhos diáconos permanentes da Diocese de Lorena. Então, ela facilitava que eles também atendiam. E a gente esperava o decreto da prefeitura, pode ou não pode. E veio a Semana Santa e disse, não pode. E foi horrível. Eu lembro ainda daquela imagem do Papa atravessando aquele grande pátio da Basílica do Vaticano em direção a uma imagem antiga. Já Sozinho, né? Sozinho. Aquela imagem, ela recebeu uma névoa do dia, ali surgiu uma lágrima feita pela natureza. Isso foi explorado como imagem para o mundo, como se também o Cristo tivesse chorado. E aquela imagem foi muito dura dentro de mim, né? Como experiência sacerdotal, eu não tinha mais condições. E eu não sabia ainda, como eles são mais jovens, ambos foram até os meus pupilos muito tempo, eles tinham muito mais facilidade de entrar nos meios de comunicação social, principalmente as transmissões, né, pelas redes sociais. Eu não tinha isso, eu nunca trabalhei com isso, nem sabia. E eu também fazia parte de um grupo de padres, né, da Pastoral Presbiteral, do Regional Sul 1, da CNBB, e a gente começou a reunir em internet também. Para mim foi muito difícil, reuniões online, como é que a gente faz, muitos padres entrando em depressão, e aquilo tudo movimentava, e chegou em maio a festa da minha padroeira, que foi mais marcante ainda, porque na Semana Santa a gente saiu, eu assumi isso na minha vida, de sair com o Santíssimo Sacramento, em cima de uma caminhonete, vi coisas assim, que marcaram muito até o meu ministério sacerdotal, de pessoas que choravam. Eu tive que entrar em casa de doentes que saíam, né, em camas de hospital para fora, para poder receber a bênção do Santíssimo, né? E eu ali em cima daquele carro, percorremos durante mais de, 2 horas, abençoando as pessoas naquela primeira Semana Santa. Aí veio a Nossa Senhora de Fátima, eu fiz também com a imagem no dia 13 de maio, né? E isso também foi muito marcante, que as pessoas vieram na igreja, e lá tinha um grande, né, grade, a igreja tem um pátio grande, e uma grade na frente, foi fechada, e aquelas pessoas vinham em desespero, querendo rezar, e não podiam entrar na igreja. Então, a minha experiência foi muito chocante no ministério sacerdotal. Eu penso assim, foi assim como se a gente estivesse em alta velocidade e desse uma freada brusca porque passa um animal na nossa frente. E depois o senhor pegou o Covid também? Não, aí depois eu recebi de presente de Deus, porque eu rezei muito para não estar mais sozinho, e foram ordenados 3 sacerdotes da diocese. Eu fui falar para o bispo, olha, me dê um de presente.
pelo menos a gente não fica mais sozinho. E o Padre Tales foi ordenado num dia, 2 dias depois ele já estava morando comigo, aí a gente já partilhava tudo, ele tinha toda essa tecnologia, aí criou tudo aquilo que todos nós usamos, né? Missas pelas redes sociais, o atendimento, tudo mais, né? E aí o Padre Tades ficou comigo durante 6 meses, fazendo tudo isso, né? Eu até deixava mais para ele, que gostava, e ficava ali, e de repente eu senti mal, ele apresentou também os sintomas, ficou também contaminado, e ele me levou para o hospital, e lá eu fiquei. O mês de janeiro inteiro no hospital, com quase 80% do pulmão tomado, né? E até hoje, 2, 3 anos depois, ainda fazendo todas as terapias necessárias para a sobrevivência, e graças a Deus. E ali também no Covid eu fiz 2 experiências, né, que ajudaram muito o meu ministério sacerdotal. Primeiro, uma experiência com um jovenzinho que tinha sido beatificado pelo Papa Francisco antes da pandemia, chamado Carlos Acutis. E eu tinha lido no livrinho dele uma frase que me fortaleceu muito quando eu estava ali na UTI, né? Durante quase 11 dias da minha vida, né? E que ele falava assim: a Eucaristia é uma autoestrada que me conduz a Deus. Eu falei: olha, se você recebeu de Deus esta graça de experimentar a Eucaristia, eu sou um dos que posso celebrar. Sei que tem muitos outros aqui, nós éramos em 9. Dali sobreviveram talvez 2 ou 3, inclusive um grande amigo meu de Cachoeira, ele estava do meu lado, ele não conseguiu sobreviver. Era um período que não tinha vacina, era um período que não tinha enfermeiros, eram enfermeiros que eram contratados, né, machucava a gente, não tinha assim, havia um medo muito grande com os médicos, eles não chegavam próximos, não colocavam as mãos, não havia material para limpeza, era uma coisa assim um pouco dura, já que eu trabalhava naquele hospital atendendo outros doentes antes da pandemia. Eu percebia que era uma coisa diferenciada ali por medo. Aí eu falei: olha, eu posso celebrar a Eucaristia. Eu posso fazer para o povo essa estrada que conduz os corações a Deus. Se o tema é salvai almas, eu disse para ele: olha, eu posso salvar almas pelo ministério que Deus me concedeu de celebrar a Eucaristia. E ali eu acho que foi o tchan, que eu lembro que o médico, era meu médico já. O doutor Luiz Antônio era meu médico, tenho muito carinho, há alguns anos. Ele é o chefe do hospital, ele falou: olha, padre, o senhor recebeu um milagre de Deus. Eu não acreditava na sua recuperação. Olha. Mas Deus te deu a chance, e eu tenho umas experiências assim que tocam muito na minha emoção pessoal, né? Porque eu tive ali contato, eu conversei com a morte, eu vi anjos, eu fiz uma experiência religiosa diferenciada ali, não desvalorizando os outros que estavam nos outros quartos de UTI, né? Eu fazia a minha experiência. E por causa de eu não dormir, e eu estou fazendo até agora um tratamento a respeito disso, porque foi retirado, o Padre Tales até, ele falava que eu dormia pouco, já antes da pandemia, depois da pandemia, menos ainda, e depois do Covid, menos ainda, 1, 2 horas por noite. E agora, graças a Deus, né, um tratamento estou dormindo até demais, né? 8 horas. Então, eu acho que a minha experiência pessoal, isso fortaleceu o meu ministério sacerdotal. Eu amo celebrar as minhas Eucaristias. Criei no Santo Antônio o que não tinha, era a missa. Uma matriz que não tinha missa, era só no domingo 2 vezes. Hoje tem missa diária, 2 missas por dia. Eu celebro 5 celebrações do domingo
cansa o físico, mas não o coração. Ai, que benção, hein? que bacana. É isso aí, né? Padre Thales, o povo voltou para a igreja, não voltou? A experiência pós-pandemia, como é que é, padre? O que eu tenho observado, diácono, em primeiro lugar, eu fui ordenado na pandemia, né? Minha ordenação se deu no contexto da pandemia. Me recordo que estava com a ordenação marcada, eu e mais 2 irmãos diáconos. Tínhamos preparado tudo, né? Os convites impressos, a organização da recepção. E aí, um mês antes, no dia 19 de março, a ordenação seria 19 de abril, o bispo liga e diz, olha, a ordenação foi cancelada, né? Não vai poder acontecer. E aquilo é muito difícil, realmente, porque cria-se uma grande expectativa, são muitos anos, né, se preparando para aquilo. Aí depois o bispo, depois de alguns meses, se vê que a pandemia avançaria ainda algum tempo, né, e era um tempo indeterminado, ele marca a ordenação para junho. E a ordenação é feita com as portas fechadas, né, 8 familiares só. E então eu sou ordenado nesse contexto de pandemia, mas claro, né, já vivia nas comunidades como seminarista, fazendo pastoral. E o que eu observo hoje como padre é que as pessoas retornaram sim. Houve uma certa dificuldade porque certo acomodamento, certo comodismo com a ideia das eucaristias virtuais, né? O Papa Francisco até, num certo momento, recordou, olha, eucaristia é uma coisa real, presencial, então quem pode deve fazer questão de estar presente fisicamente, corporalmente, na Assembleia com os irmãos para a participação eucarística. Hoje a gente observa que as pessoas têm acorrido e, sobretudo, percebido a necessidade de algo mais, porque é nesses momentos críticos, né, de saúde, de calamidade, como também estamos vivendo no Rio Grande do Sul, as pessoas nós tendemos a nos perguntar sobre o que é essencial e fundamental na vida. E, no fim das contas, mesmo uma pessoa que anda um pouco distante de Deus, quando ela passa por uma tribulação, uma angústia muito profunda, ela deve encontrar essa resposta à pergunta, né? O que há de fundamental e essencial na vida? Deus e a sua palavra, é o que nos basta, é o que não passa, né? Beleza. Nossa, não é tão fácil a gente querer saber tudo da paróquia aqui de Santo Antônio, de São Sebastião, de Nossa Senhora Aparecida, né? E já está no finalzinho do programa, mas a gente queria... Então, Padre Rafael, fala para nós, dá tempo de você falar ainda, como é que você sente esse período que viveu pós-pandemia, quais são os desafios que tem a igreja ainda hoje? Acho que eu vou falar uma coisinha só, o senhor permite? Sim. As pessoas, né, esses relatos bonitos do Monsenhor, Padre Thales, algumas pessoas ficaram machucadas durante a pandemia, Muito. por encontrarem ali, não podendo participar da missa, ou a igreja fechada, ou o padre não poder atender aquela pessoa, né? Tinha limite de capacidade nos templos. Eu diria, né? Tenha compaixão, olhe hoje para essa história com mais compaixão, misericórdia. Eu escuto alguns relatos de pessoas dizendo, não, fiquei magoada com o padre tal, com essa situação, né? Mas olhe com esse olhar diferenciado hoje, depois de tudo que passou, que fique o perdão, né, no nosso coração, o olhar compassivo. Amém. Que bom, gente. Estamos vendo esse tempo também, como o Padre Thales lembrou, dessa tragédia no Rio Grande do Sul, e como a igreja tem ajudado, né? Como as paróquias estão abertas, estão trabalhando, e é isso mesmo. Queremos colocar aqui no final do programa, aqui embaixo, ó, o Pix de cada paróquia aqui. Ver se você quer ajudar, né? Quer fazer uma oração para Santo Antônio, quer rezar para São Sebastião, quer rezar para Nossa Senhora Aparecida. Tem as paróquias e tem a paróquia também lá do Embaú. Foi muito bom conversar com os padres e eles partilharem o que eles viveram também, porque é muito que os padres viveram, e lembrando a palavra de Deus que diz, teme a Deus e tenha um profundo respeito pelo sacerdote. Isso nós aprendemos com o Padre Jonas. O Padre Jonas, uma das suas maiores características é a eclesialidade, como o Padre Jonas amava a igreja, o magistério da igreja, como ele tinha esse ser eclesial e tinha esse respeito pelos sacerdotes. E quando um bispo, um padre visitava a comunidade, era Jesus visitando. Hoje vemos aqui, né, a trindade aqui, né, dos padres, né, conosco aqui visitando. Agradecemos muito, padres, a presença de vocês. Queremos pedir ao Padre Luiz Carlos, que é o padre menos jovem, que nos dê a bênção. E a gente vai rezar a oração de Nossa Senhora, a Nossa Senhora Auxiliadora antes, depois o Padre nos dará a bênção, encerrando este momento. Oração Maria Auxiliadora, protetora do lar. Santíssima Virgem Maria,
a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós os escolhemos como senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui o vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo o perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa, que vos foi consagrada. Amém. A bênção, Padre. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Mais um maravilhoso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Providência, rogai por nós.